Oi, eu sou a Joy. Se você está nesse vídeo, eu acredito que seu objetivo seja trabalhar com chocolate e oferecendo seus produtos a melhor qualidade possível. Tô certa? Saiba que o que de fato vai garantir, acima de qualquer outra técnica, a qualidade perfeita dos seus chocolates vai ser a temperagem ou a pré-cristalização bem executada. E diferente do que muito ouvimos por aí, a temperagem dos seus chocolates pode sim ser um processo fácil, desde que você conheça 3 simples etapas. E eu vou compartilhar com você cada uma dessas etapas nesse vídeo. Eu vou te mostrar nesse vídeo curto alguns segredos pouco revelados sobre a temperagem dos chocolates que sem dúvidas vão te dar uma clareza necessária para fazer a temperagem do jeito certo. Talvez você já tenha tentado realizar esse processo de várias formas, com tutoriais na internet, dicas em blog ou até em cursos que prometem te ensinar tudo sobre a temperagem, mas no final você não obteve os resultados esperados. É possível que possa ter ficado de alguma forma com medo de trabalhar com chocolate e isso pode ter feito você migrar para a cobertura fracionada. Ou que simplesmente você não trabalha com chocolate porque ouviu falar que em regiões quentes é impossível fazer isso. Eu posso te garantir que caso esse seja o seu caso, eu sei exatamente o que você está passando, porque eu também já tive desse lado quando eu comecei a trabalhar com chocolate. Por isso, eu posso garantir a você, sem sombra de dúvida, que os 3 passos que eu vou te ensinar nesse vídeo vão tirar o seu medo na hora de temperar chocolate. Porque não são passos que eu aprendi nos últimos dias ou meses. São informações que eu fui adquirindo ao longo do tempo, com toda a bagagem que eu acumulei nos meus 20 anos de experiência no ramo. Para que você entenda com clareza tudo que você vai ver nesse vídeo, eu preciso te explicar por que eu construí esse conteúdo e por que eu acredito que ele vai servir para você. Acontece que eu recebo mensagens diariamente de pessoas que passam por problemas semelhantes ao que eu passei quando eu entrei nessa jornada doce. E em geral, as maiores dúvidas são sempre sobre chocolate. Uma coisa incomum em praticamente todas as mensagens é que todas elas vêm com pessoas alegando que fizeram todo o processo de temperagem corretamente e mesmo assim o chocolate apresentou erro. Isso, como eu disse, ocorre na maioria das mensagens que eu recebo. E esse é um ponto muito importante que a gente deve prestar muita atenção. Fazendo todo o processo de temperagem certo e mesmo assim o chocolate apresenta erro. Existem diversos motivos para o erro de cada um, claro, mas para ilustrar para você, algumas pessoas acabam utilizando as temperaturas indicadas na própria embalagem do chocolate, que é entre 40 e 45 graus. Acontece que nem sempre a temperatura indicada na embalagem está correta, porque a temperatura correta é entre 45 a 50 graus. Essa é uma das coisas que os profissionais da área não te contam. Eu, pelo menos, vi pouquíssimos profissionais comentando sobre isso. E muitas pessoas acabam fazendo como está na embalagem por sentir mais segurança, já que o próprio fabricante orienta assim. O fato é que só tem uma forma de não errar na temperagem de chocolates: conhecer os 3 passos necessários para a aplicação da técnica. Isso porque se você apenas aprender a técnica, os métodos, você vai se tornar escravo dos métodos. E se aprender os passos que eu vou te ensinar agora, você vai estar no controle de todo o processo. Ok, Joy, e quais são esses passos? Vamos a eles então. Com esses 3 passos que eu vou te passar aqui, você vai destravar a temperagem de chocolate de uma vez por todas. Passo 1. Obter a base teórica da temperagem. Sem a base teórica correta, você simplesmente vai apanhar no chocolate e nem vai saber por que está apanhando. O fato é que o chocolate é danado mesmo. Ele é assim desde que ele era só uma sementinha de cacau. Ele pede por temperatura o tempo todo. Tanto que o pé de cacau não nasce em qualquer lugar, ele gosta de regiões bem específicas. Por isso não dá para trabalhar com ele na base do chute. É preciso respeitar as temperaturas que ele pede. E para isso, a gente precisa também entender os porquês dessas temperaturas. O chocolate, ele é feito à base de cacau e de manteiga de cacau.
E essa manteiga de cacau, ela é polimórfica. O que é isso? Ela é formada por 6 cristais que solidificam de maneiras diferentes em temperaturas diferentes. Você sabia que o grafite e o diamante são feitos do mesmo material? Do carbono? Se aquecemos o diamante até 1800 graus Celsius, na presença de oxigênio, ele se transforma lentamente em grafite. E se for feito o contrário, aplicando uma enorme pressão sobre pequenas quantidades de grafite, temos então o diamante. E a natureza é responsável por esse processo. Os dois são basicamente carbono cristalizado de maneiras diferentes, em condições diferentes. Na manteiga de cacau acontece algo muito semelhante, e é por isso que quando a gente faz chocolate passar por uma determinada curva de temperatura específica, a gente elimina os cristais instáveis e fica só com o cristal estável, como o beta 5, que é o que dá dureza, contração e brilho ao chocolate. Passo 2. Saber aplicar todos os principais métodos de temperagem. Se você quer trabalhar de maneira profissional, garantindo a qualidade dos seus produtos e diminuindo a margem de erro drasticamente, é importante que você conheça todos os métodos de temperagem. E por que eu digo isso? Porque cada método é diferente do outro e atende a diferentes motivos. Por isso, aprender um método isolado não vai te ajudar, porque dependendo da mudança climática que a sua região passar ou da diferença do tamanho de produção que você tiver, sempre vai ter um método de temperagem mais bem direcionado para cada situação. Para ilustrar isso que eu falei, eu vou te dar os exemplos. Existem 4 principais tipos de temperagens: temperagem por tablagem, temperagem por indução, temperagem por micrio e temperagem por banho-maria invertido. Existem outros métodos além desses, mas eu vou falar melhor sobre os outros métodos mais para frente. A temperagem por tablagem, por exemplo, ela é ideal para grandes produções. Já a temperagem por indução é ideal em casos em que vamos temperar uma quantidade pequena, trabalhar com pouca quantidade de chocolate. O método usando o micrio é de longe o mais fácil de todos e é indicado principalmente para quem tem condições de investir no micrio, que, diga-se de passagem, não é lá muito baratinho. E para finalizar, temos o método do banho-maria invertido, que é o mais usado quando a temperatura ambiente está muito alta e quando se trabalha com pouca quantidade também. Com esses métodos, já é possível que você consiga trabalhar de maneira profissional e não passe sufoco, independente do clima atual ou da quantidade de chocolate que você vai utilizar para trabalhar. Já outros métodos são mais caros e tem uma margem de erro superior às que eu citei acima. Uma delas é utilizando uma temperadeira. Porém, o custo de uma máquina dessas pode variar entre 5 a 8 mil reais, ou até mais do que isso, e é indicado apenas para altas produções. Existe ainda a temperagem por silk, onde utilizamos a manteiga de cacau ralada, mas ela precisa ser devidamente temperada antes. Então, é um processo que exige uma dedicação maior do seu tempo, já que você vai ter que ralar a manteiga de cacau. Esse é basicamente o mesmo método que o micrio, só que com uma manteiga de cacau mais barata e que você precisa temperar ela, esperar ela solidificar completamente e só então ralar para utilizar. Sim, é possível fazer isso, mas não é nada prático porque o trabalho triplica, o que acaba tornando esse método não vantajoso, por isso que ninguém utiliza muito. Outra forma de você temperar chocolates é com a técnica de não temperagem, onde a gente derrete muito lentamente o chocolate no micro-ondas, sem deixar ele ultrapassar a temperatura de 33 graus. Porém, esse é um método que possui uma margem de erro muito maior que as outras, além de que você depende do uso de um micro-ondas para fazer ela. E além disso, é um método que demora muito, a gente passa muito tempo ali mexendo o chocolate, esperando que ele chegue na temperatura certa, o que pode acabar dando errado ainda,
porque o micro-ondas ele não derrete de maneira tão uniforme assim. Então é muito difícil que o chocolate não ultrapasse os 33 graus. Então essa é uma técnica que não é vantajosa, ao meu ver, porque simplesmente não vale a pena perder tanto tempo para arriscar dar errado no final de tudo. Mas só é possível dominar todos esses métodos depois de já dominar o passo 1 e entender os porquês do chocolate. Passo 3. Conhecer os principais erros e saber como contorná-los. Uma coisa eu te garanto, no começo é possível que você erre e isso não é ruim, porque a gente também pode extrair muito conhecimento e aprendizado dos nossos erros, afinal de contas. Mas eles têm um custo. Podemos atrasar a produção, podemos acabar precisando descartar o chocolate, deixar o chocolate inutilizável para a produção. E se precisar descartar, a gente vai perder dinheiro. Podemos perder tempo também. Então, uma forma de diminuir os nossos erros, o mínimo possível, é conhecendo os erros de outras pessoas. Dessa forma, você não comete os principais erros que ocorrem quando nós vamos temperar chocolate e aprende como contornar esses erros sem necessariamente passar por eles, ou seja, sem atrasar a produção, sem perder material ou sem perder dinheiro, principalmente, e sem perder tempo também. Por isso, conhecer os principais erros a fundo, de forma clara, sabendo exatamente como evitar esses erros e caso não consiga evitar, sabendo como contornar eles, caso ocorram, faz parte do passo a passo para ter uma temperagem sem erros e de forma mais fácil. E para isso a gente precisa dominar os passos 1 e 2, ou seja, os 3 passos, eles se complementam. O que eu preciso deixar claro para você, até mesmo como uma forma de te tranquilizar quanto à temperagem dos chocolates, é que executar todos esses passos é muito simples, possibilitando que você consiga resultados incríveis nos seus produtos, mesmo que você nunca tenha mexido com chocolate na vida. O fato é que executar uma temperagem de chocolate de maneira profissional está muito mais ligado à aplicação do método de maneira certa do que simplesmente saber executar um método ou outro. E é aí que a maioria das pessoas encontra um bloqueio, porque tentam por conta própria fazer a temperagem com conteúdos isolados que encontram em pesquisas na internet. E eu não vejo nenhum problema nisso, acho incrível até, afinal de contas eu também fui pesquisando que eu aprendi tudo que eu sei. E claro, aplicando na prática os conhecimentos que eu obtive. E eu errei muito mesmo. Mas aprendi muito com os meus erros também. Mesmo porque quando eu comecei, a gente não tinha acesso aos conteúdos que a gente tem hoje na era da internet. É tudo questão de escolha. E cada escolha vai trazer uma consequência. Você pode escolher trilhar o caminho solo, aprender na marra e assistir vários vídeos aleatórios que às vezes podem gerar mais confusão do que clareza. Foi a forma que eu aprendi, mas isso me custou muito tempo até eu obter um nível de experiência e técnica que eu tenho hoje. E me custou muito chocolate que acabou indo parar na lata do lixo. Ou seja, me custou muito dinheiro também, porque chocolate não é nem um pouco barato. Ou então você pode seguir o método passo a passo, comprovado, aprendendo da forma certa e na sequência certa tudo que você precisa saber para conseguir produzir um chocolate de extrema qualidade e que traga um resultado profissional para os seus produtos. Um método que seja capaz de te trazer em poucos dias um aprendizado de anos. E é esse o ponto que eu quero chegar. Trabalhar com chocolate não é difícil, mas pode ser que fique difícil caso tente conseguir sozinha. Já com a ajuda de quem já passou por tudo isso, é possível que em pouquíssimos dias, mesmo começando agora, você realize temperagem de maneira profissional, fazendo chocolates de extrema qualidade, reduzindo ao chão as chances de erro. E se é isso que você procura, se você está cansado
de tentar sozinho e quer seguir um passo a passo validado, eu quero que você saiba que eu posso te ajudar com isso. É por isso que eu quero te oferecer uma oportunidade agora. Quero treinar você do jeito certo para realizar a temperagem de chocolates de uma maneira que nunca mais você vai ter dor de cabeça com esse assunto na vida. E eu não estou falando de aprender um método de temperagem. Eu quero te ensinar exatamente tudo o que você precisa para executar a temperagem profissionalmente, com muita autoridade, ensinando todos os passos que eu te expliquei nesse vídeo. Por isso, eu criei um curso chamado de Temperagem Sem Segredos. O curso absolutamente completo para tirar de você o medo de trabalhar com chocolate de uma vez por todas. E para garantir que todo o seu desenvolvimento nesse curso seja um sucesso, eu vou pegar na sua mão, te dando um suporte super dedicado. Você vai falar diretamente comigo e eu vou te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas em todos os processos, até que você tenha segurança de que já pode aplicar, já tem o conhecimento que você precisa. Ou seja, esse é um curso diferente, porque eu não vou simplesmente deixar que você consuma as aulas e se vire para alcançar o resultado. Eu tô te dando a minha palavra de que eu vou estar contigo até você conseguir. Mas, para que eu consiga dar um atendimento assim, tão dedicado, o número de pessoas que pode entrar de fato nesse treinamento é super restrito. E eu posso precisar trancar as matrículas a qualquer momento, sem aviso prévio. Por isso, se você tem interesse em saber mais sobre o curso Temperagem Sem Segredos, eu criei um outro vídeo onde eu explico em detalhes tudo o que você precisa fazer para garantir uma vaga nesse curso e aprender de vez tudo o que você precisa para ter uma temperagem de sucesso nos seus chocolates. No vídeo eu explico as condições, as garantias, o preço e tudo o que você precisa saber para fazer parte da mesma turma de alunos que já passaram pelo curso e já atingem resultados impressionantes e profissionais. É a sua oportunidade para aprender em poucos dias um aprendizado de anos. Para acessar esse vídeo, é só clicar no botão abaixo. Um beijo bem doce para você, te espero lá!